Um pouquinho de espermograma. Eu me queixava antes, quando eu ia dar essa aula, semestralmente na UFMG. Adorava dar lá, mas eu me queixava porque muitas vezes eles não têm a estrutura que a gente tem de laboratório, de microscópio, né? E aí eu me queixava porque eu dava aula numa sala teórica, com quadro de giz de cera, e um microscópio ligado em cima de uma carteira, sem pia, né? Enfim. Dava a teoria e depois aquele microscópio ficava ligado em cima dessa carteira. Ou então, quando um laboratório estava disponível, era um laboratório atrás de mim que tinha era um laboratório de parasitologia, que tinha uns 6 microscópios com as lentes bem arranhadas, sabe? Não estou falando mal da instituição, não é isso, tá? Pelo contrário, uma instituição extremamente respeitada e com professores extremamente competentes, né? Com uma equipe muito bacana, assim, que preza pela ciência. O que eu estou querendo dizer é que eu me queixava daquela estrutura e hoje está aqui eu, online, sem um microscópiozinho sequer, eu estou tendo abstinência, sem um microscópio sequer, sem um quadro, nem que seja de giz de cera, sem nenhum microscópio, nem com lente arranhada, que dá para a gente poder passar o coéter para ele ficar pelo menos mais nítido, né? Não tira o arranhão, não, mas ajuda. Não tem nada, nem com a luz fraca para poder dar essa aula. Então, assim, estou extremamente triste. Nunca mais eu reclamo. Foi uma lição para mim. Essa é uma das aulas mais esperadas, né, do curso. Pois é. O pessoal quer ver os bichinhos mexendo. Mas verão, porque a gente vai voltar todo mundo vivo com saúde. E teremos a oportunidade de espermograma. Verdade. Então, gente, olha só. Vamos falar um pouquinho do espermograma. A gente, há uns anos atrás, quando a gente falava em espermograma, a gente falava de a Bárbara. Quando a gente falava de espermograma, a gente sempre pensa na avaliação, no auxílio do diagnóstico de fecundação do homem, né? Então, ele está muito associado à capacidade fecundativa masculina, né? E, na verdade, o espermograma ele é extremamente utilizado para auxiliar no diagnóstico da infertilidade conjugal. Há muitos anos atrás, se atribuía, não há tantos assim, tá? Mas, assim, há uns 10 anos atrás, se atribuía muito a dificuldade de fertilidade à mulher. Então, a mulher era responsável pela dificuldade de gerar filhos, pela dificuldade de engravidar, e ela ia em busca de tratamentos. Há 10 anos atrás, não estava começando o aquecimento do mercado de fertilização, já existia, mas era algo muito distante da população de classe média alta, era mais população que tinha muitos recursos, né, a população rica mesmo. Então, o número de fertilizações há 10, 15 anos atrás era muito diferente do que a gente tem hoje. Então, antes, a mulher era tida como ela é difícil de engravidar. E não se pensava tanto em falar e avaliar, vamos fazer um espermograma. A gente tem um exemplo, eu não sei se eu cheguei a comentar com você sobre isso, mas nós tivemos no UniBH uma coordenadora, eu posso falar dela, porque ela escreveu um livro sobre isso. Ela é médica, a Vera Lúcia, ela é médica da área de gastro, e ela coordenava medicina, e ela escreveu um livro, e o livro dela chama Silhueta de Anjo Bate Asas. Eu perguntei para ela, que eu não tinha lido o livro, e achei interessante o título, né, de Silhueta de Anjo Bate Asas, e ela foi me contar a história. Ela é médica já, ela tentava engravidar e não conseguia, e ela já tinha feito vários tratamentos, ela já tinha tentado várias possibilidades para engravidar, e ela conta e narra isso no livro, então por isso que eu estou trazendo aqui, porque é algo público. Ela fez uso de hormônio para estimular a ovulação, né, porque a gente ovula mensalmente de um ovário, né? Cada mês um ovário. É lógico que quem tem ovários policísticos
pode ser que existam ciclos anovulatórios, mas ela fazia estimulação de ovulação, enfim, uma série de tratamentos nesse sentido. E não conseguia engravidar. Até que, depois de várias tentativas, de várias possibilidades e tudo mais, ela foi numa clínica de fertilização para fazer um procedimento de fertilização in vitro, a FIV, e foi fazer. E aí, o marido, pela primeira vez, o médico fez um pedido de espermograma para avaliar a análise dos espermatozoides e viu que a Vera estava fazendo um tratamento assim, que não é que era desnecessário, mas que não era necessário para ela, porque o problema existia em relação à movimentação dos espermatozoides. Ele tinha espermatozoides, mas ele tinha uma baixa motilidade, então o que impedia de fato dele fecundar e enfim, dela engravidar. Então, quando a gente pensa em espermograma ou quando a gente pensa em fertilidade, a gente pensa em fertilidade conjugal. Então, antes era muito investigado a mulher, e pela primeira vez, depois de várias tentativas de 2 anos aí na busca, aproximadamente, o marido foi investigado. E aí ela conta, né, até que ela conseguiu engravidar desse marido, e eu falei, mas por que silhueta de anjo bate asa? E aí ela contou que o bebezinho nasceu com uma má formação e faleceu. Né? Hoje ela tem filhos, ela enfim, por outras questões ela se separou, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ela narra no livro que anos depois, quando ela casou novamente e tudo mais, ela teve um filho. Eu estou contando isso para vocês porque hoje em dia a ciência ela evoluiu muito, né? E a mentalidade das pessoas de responsabilização, já que existe um interesse em filhos, então tem que se avaliar a fertilidade conjugal, né? E independente dos modelos de família que existem agora, não existe necessidade de uma masculinização desse espermograma, mas sim de uma avaliação de uma viabilidade. Então, a partir do momento que o espermograma ele é solicitado, ele é um parâmetro laboratorial que te auxilia em relação à possibilidade fecundativa. Isso não avalia de forma alguma a virilidade, a capacidade masculina ou qualquer outra que seja a atribuição relacionada ao gênero, tá? Então, muitas vezes é atribuído ao homem essa questão do espermograma e da masculinidade, e isso não tem nada a ver ao gênero, né? A escolha que ele tenha feito quanto à questão sexual, mas a um parâmetro laboratorial. Então, como profissionais de saúde, a gente tem que se desprover dos parâmetros impostos pela sociedade e pensar no parâmetro laboratorial. Eu tenho espermatozoides viáveis para a fertilização? O que precisa ser melhorado? Eu tenho uma baixa motilidade? Eu tenho espermatozoides com forma alterada? Né? Então, a gente não cabe, gente, eu não falo só em cenário laboratorial, não, tá? Mas não cabe nenhum tipo de preconceito, nem na sociedade, de um modo geral, fugindo aí do laboratório, muito menos na ciência, tá? Dentro de parâmetros laboratoriais. Então, essa é uma discussão que eu prefiro nem entrar, porque eu não compartilho desse sentimento, de nenhum tipo de sentimento preconceituoso que exista, tá? Então, a gente tem que pensar em avaliação de parâmetro, da mesma forma que a gente avalia um parâmetro, por exemplo, de um líquor com proteína aumentada e glicose diminuída, que ali eu vou ter uma infecção bacteriana, tá? Então, eu não vou atribuir se aquele material ele é de um homem, se ele é de uma mulher, se faz dele mais homem ou mais mulher, aquele parâmetro laboratorial. Então, no espermograma, da mesma forma, eu falo isso em todas as aulas. Eu tenho aqui um parâmetro laboratorial. E aí, e eu vou avaliar o quê? A motilidade, o movimento desses espermatozoides, certo? Então, assim, quando eu penso em avaliação da fertilidade conjugal, eu não estou fazendo um modelo de família e do que é o ideal, tá? Então, eu queria só deixar claro esse posicionamento que envolve essa fertilidade conjugal, certo?
Ele vai medir a capacidade fecundativa masculina, no caso, né? Quando eu penso em apenas um indivíduo, né? É lógico que existe aí hoje a questão de opção sexual, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, então são parâmetros laboratoriais, e para avaliar a eficácia de uma vasectomia, né? Então, a gente, muitas vezes, gente, eu cheguei a comentar com vocês em urinálise que no exame de urina, se eu encontro espermatozoides numa urina feminina, a gente não narra, né? A gente não fala, não anota, não coloca no laudo. Se eu encontro espermatozoides numa urina masculina, eu coloco no laudo. Se é uma criança, né, menina, a gente coloca no laudo por pensar em um possível abuso, né, sexual. Agora, se eu coloco Agora, no homem, no exame de urina, se eu encontrei espermatozoides, a gente coloca. Por quê? Porque às vezes aquele paciente fez um exame fez um procedimento cirúrgico de vasectomia e ainda continua aparecendo espermatozoides. É o exame de urina que vai ter parâmetros para saber se essa vasectomia foi eficaz ou não? Não, só o espermograma, mas tem paciente, gente, muito difícil. Então, se a gente pode ajudar e a gente viu aquele espermatozoide na urina, por que não laudar? Por quê? Porque a hora que aquele paciente recebeu o laudo de urina, rotina, que para ele é muito menos constrangedor, ele vai falar, opa, ainda tem espermatozoide nessa urina, minha vasectomia não funcionou, tá? Então, sempre que a gente visualizar espermatozoide na urina masculina, a gente lauda porque talvez o paciente seja vasectomizado. Mas os pacientes que fazem a vasectomia, eles devem fazer rotineiramente esses exames. Então, eu quero deixar claro, já não cabe preconceito de forma alguma na sociedade, sou totalmente avessa a isso, muito menos em parâmetros da ciência, né? Então, brincadeira, algumas coisas nesse sentido, realmente a gente tem que repensar até na própria profissão que a gente escolheu, tá? Então, vamos falar aí da coleta desse material. A abstinência, gente, ela é necessária, tá? Então, o paciente, geralmente, ele fica de 3 a 5 dias em abstinência sexual. É ideal vocês, né, para quem for responsável técnico de laboratório, que se estabeleça um horário que o laboratório para coleta desse material. Não, a gente não pode aceitar o material que seja coletado em casa. Então, a gente orienta esse paciente a realizar a coleta no laboratório, e é obrigatório que seja assim, tá? Por quê? Esse material, ele não pode ter sido refrigerado, ele não pode ter sido aquecido. Você vai falar, mas quem vai colher um material desse e vai aquecer? Gente, no próprio transporte, no carro, o espermatozoide, gente, ele é extremamente sensível, mas muito sensível. Ele morre no calor e ele morre de frio também. Tanto que a gente tem a opção ou de matar ele de calor, não, gente, tô morrendo de frio, ou matar ele de calor, ou matar ele de frio. E gente, assim, ele morre muito facilmente mesmo. E esse material, ele se liquefaz, que é o nome correto da gente dizer, quando ele fica homogêneo nos primeiros 18 minutos. Então, se a gente não estabelece no laboratório um horário que a gente pode, que esse paciente pode fazer a coleta, o que acontece? Chega esse material no laboratório, por exemplo, 11h30 da manhã, até que o paciente colhe o material e sobe para a área técnica, ele sobe 12h e pouco, 12h15. Na hora que subiu, o técnico saiu para o almoço. Esse técnico volta 2h da tarde, já tem 2 horas que os espermatozoides lá estão lá, esperando a boa vontade do técnico ir lá e processar esse material. E aí a gente libera um resultado distante da realidade. Agora, se o laboratório, se for um laboratório pequeno, por exemplo, e que eu tenho que deslocar um técnico para fazer o espermograma, o laboratório limita o horário de entrega desse material. Então, o laboratório coloca assim, por exemplo, realização de espermograma, se for um laboratório menor, tá? Todas as terças e quintas-feiras, de 7 às 10 da manhã, tá? Ou de 2
às 16. Por quê? Porque vai ter profissional naquele momento para poder se atentar e se deslocar para poder realizar a análise do espermograma, tá? Então, os espermatozoides são extremamente sensíveis, gente, extremamente. Quanto mais a gente manipular eles, colocar bastão de vidro, colocar ponteira, eles vão morrer. Primeiro, porque o látex é nocivo aos espermatozoides, tadinhos. E o calor ou o frio também. E lembrando que o laboratório é um ambiente de temperatura controlada. E geralmente essa temperatura de laboratório, ela gira em torno de 23 graus. O que vai acontecer com esse espermatozoide? Morrer de frio. O que a gente faz geralmente quando chega o frasquinho, né? Para a área técnica, que o paciente acabou de colher na recepção. A gente coloca ele no banho-maria a 37 graus, porque a gente mostra para os espermatozoides que eles só tomaram um susto de frio e já foram pro banho a 37. Então, a gente oferece eles uma temperatura aconchegante e bem próxima uma temperatura aconchegante e bem próxima da temperatura do corpo humano, né? Essa abstinência, então, ela é recomendada de 3 a 5 dias. A gente não deve, nunca, jamais exceder 9 dias de abstinência. Por que não 9 dias? Porque você começa a ter um volume aumentado de líquido seminal, do plasma seminal, mas você começa a ter uma quantidade grande de espermatozoides mortos. Então, por quê? Porque a produção de espermatozoides, ela é contínua. Então, o ideal é que seja uma abstinência respeitada de 3 a 5 dias, tá? Quando o paciente recebe a instrução no laboratório, muitas vezes ele vai para o laboratório e fala, não, já vou colher de uma vez. Não fiz abstinência. E aí isso pode interferir na contagem dos espermatozoides, tá? Tendo em vista essa produção diária. Sempre o frasco, ele jamais deve ser identificado na tampa, sempre no corpo. Isso serve para todos os exames laboratoriais que a gente usa frasco coletor. Tem que ser um frasco de plástico atóxico, porque o látex do plástico, ele é nocivo aos espermatozoides, ele é tóxico para eles, então tem que ser ou frasco de vidro ou de plástico atóxico. Então, os laboratórios geralmente optam pelo plástico atóxico em virtude da facilidade de descarte, do risco diminuído de acidente, se houver queda, enfim. Que seja um frasco de boca larga e o paciente ele tem que colher todo o ejaculado. E aí, gente, é extremamente importante, porque eu acho que eu acelerei. Se eu estiver falando rápido, gente, destampa o microfone aí e dá o grito, tá? O local de coleta tem que ser sempre o laboratório. A coleta ela é única e exclusivamente realizada por masturbação. Esse paciente ele tem que entrar sozinho, solitário, para dentro da salinha de coleta, tá? Ele não pode estar acompanhado, tá? Nem de parceira e nem de parceiro. Ele tem que ir para a sala de coleta sozinho. E tem como, gente, a gente saber no exame laboratorial, na hora de realizar o exame, se esse paciente estava acompanhado de uma parceira. Por quê? Se ele estiver acompanhado de um parceiro, a gente não tem como saber. Mas se ele estiver acompanhado de uma parceira, os parâmetros laboratoriais, a gente consegue saber se ele teve auxílio dessa parceira. Por quê? Algum auxílio aí que ele tenha tido uma relação sexual prévia com essa parceira e logo depois colheu o ejaculado. Por quê? Lembra da citologia dos bacilos de Doederlein, que fazem parte da nossa biota, da biota feminina? Lembra aquela florazinha, aquela poeirinha que fica lá no fundo da lâmina, os bacilinhos? Os bacilos de Doederlein, eles compõem a flora genital feminina e não masculina. Então, o plasma seminal, gente, ele é um líquido, ele é um fluido estéril, tá? Ele não tem flora bacteriana. Então, quando a gente está lá nos espermatozoides e vê aquele tanto de bacilos de Doederlein, é porque a gente sabe que ele teve atribuição ali, contribuição de uma parceira, e a gente não pode receber esse material. Ele é invalidado para coleta, até porque muitos espermatozoides faleceram ali e houve perda de material. Quando a gente fala que deve-se colher todo o ejaculado, gente, é todo
o ejaculado é todo. E aí, fica uma dica, porque, né, para quem for responsável técnico e for treinar a equipe. Quando a gente entrega o material para o paciente colher, a gente vai orientar esse paciente, olha, o senhor vai fazer uma higiene com água e sabão, tem laboratório que já dá um lencinho umedecido, né, com água, com sabão, né, vem um lencinho próprio, na verdade, de higienização, o senhor vai retrair o prepúcio, expor a glande, fazer uma higienização, e a coleta deve ser realizada única e exclusivamente por masturbação. Olha aqui para o senhor ver, o frasco está devidamente identificado, aí a menina técnica acompanha ele até a porta do local que ele vai realizar a coleta. Naquele local, a técnica faz a abertura da tampa. Senhor, já vou deixar a tampa aberta para o senhor. Isso é uma orientação importante, por quê? Porque, às vezes, para começar, o paciente, na maioria das vezes, está constrangido para realizar a coleta, e, às vezes, ele já começa o processo de masturbação e a tampa do frasco está fechada. Então, às vezes, vem o coito e ele vai destampar essa tampa. E aí, ele não consegue destampar essa tampa e perde o início do coito. E colhe o restante. Eu vou saber a hora que eu pegar esse frasco? Não, eu não vou saber. E não tem como a gente saber se ele perdeu o início do coito, a não ser que ele nos fale. Qual é o problema disso? O problema disso é que o maior número, a maior concentração de espermatozoides está no início do coito. É quase que um pré-coito. Então, o maior número de espermatozoides... Nem existe pré-coito, tá, gente? Foi só um exemplo, assim. Mas o processo, o número de espermatozoides, ele está no início do coito. Então, se ele perder uma gota inicial do coito, você vai dizer para esse paciente, senhor fulano, deixa eu falar para o senhor, eu vou pedir para o senhor retornar num outro momento, fazer de 3 a 5 dias de abstinência sexual e retornar depois. É lógico, gente, que a gente vai perceber se esse paciente entendeu a linguagem também antes da gente falar com ele, explicar para ele as normas de coleta. Teve um paciente uma vez que falou assim comigo, Lorena, eu não tive relação sexual nos últimos 5 dias. Eu falei, tudo bem, senhor, então o senhor pode realizar a coleta. Ele falou, mas eu me masturbei. Eu falei, então, senhor, o senhor não pode realizar a coleta, porque não faz diferença ele ter tido relação sexual ou ele ter se masturbado dentro desse período de 3 a 5 dias, porque isso vai impactar na contagem, tá? Então, a gente, no dia a dia, na sala de aula, a gente nem pede isso para quem for doar material para a gente, porque para a gente não tem um parâmetro científico disso, tá? Lá na sala de aula, a gente está fazendo para poder mostrar como é que funciona. Mas laboratorialmente, a gente pede para que seja respeitada essa regra de abstinência e que ele colha todo o ejaculado. Por isso, como orientação e como dica, não é regra eu entregar o frasco destampado, tá? Eu tô falando de experiência própria e que vale a pena vocês falarem isso para o paciente. Olha, eu tô te entregando o frasco destampado. E pedir o paciente para que assim que ele terminar, que ele tampe o frasco e deixe o material ali próximo que a gente vai retirar. Esse paciente muitas vezes fica extremamente constrangido para sair da sala. Eu já vivenciei situação que já tinha quase 2 horas e o paciente não conseguia sair do local. Eu tive que ir lá bater e ele já tinha coletado já há bastante tempo. Então, assim, a gente precisa ter uma certa, ao mesmo tempo que um jogo de cintura, eu diria, mas na verdade é mais um conhecimento de entender o lado desse paciente, respeitá-lo, né, independente do que ele te conte, do nervosismo dele. Brincadeiras, elas não são bem vistas, tá? Por mais que a gente queira trazer acolhimento para esse paciente, às vezes a gente faz alguma brincadeira ou quer fazer alguma brincadeira mais para ele descontrair, entender que aquilo ali para a gente que está ali no laboratório é uma rotina, são vários pacientes que vão ali por dia realizar esse tipo de amostra. Então, brincadeiras, elas nunca são bem vistas, nem da nossa parte para o paciente e nem do paciente para a gente. Então, no momento que o paciente faz uma brincadeira para a gente, estou falando de vocês, para vocês, assim, com experiência de vida, que a gente também não sorria para esse paciente, tá? E que a gente trate ele profissionalmente. Não estou dizendo para ser grosseiro, mas para a gente manter o profissionalismo e que esse paciente entenda que ali não é um local de brincadeira, por mais constrangido que ele possa estar, tá? Ah, senhor, se o senhor precisar de alguma coisa, a gente está aqui para poder
te apoiar ou retirar alguma dúvida que seja necessário. Muitas vezes o paciente não entende o que é masturbação, dependendo do local que a gente esteja. Então, a gente, às vezes, tem que explicar o processo com detalhe para esse paciente. E nós, como profissionais de saúde, a gente vai saber se aquele paciente entendeu a forma de coleta ou não, tá? Então, assim que o material for coletado e for entregue no laboratório, foi entregue no nosso setor, que vai imediatamente, o técnico, assim que ele recebeu esse material, no próprio frasco ou na própria ficha do paciente tem o horário exato da coleta. Então, se ele colheu 10 horas da manhã, 10 horas da manhã tem um reloginho no laboratório que chama multitimer. É um relógio, é um cronômetro, tá? E que a gente já coloca lá esse horário de 10 horas da manhã. Por quê? Porque esse material ele tem o prazo de até 1 hora para se liquefazer, para que ele fique homogêneo, né? Quando eu falo isso para vocês, de até 1 hora que ele fica homogêneo, geralmente, gente, em média, são 18 minutos. Mas eu tenho até 1 hora para esse material ficar homogêneo, porque se ele não ficar, eu associo isso a uma possível infecção de origem bacteriana, tá? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos falar aqui do... Peraí, gente. Dos principais constituintes do exame. Então, eu tenho uma análise macroscópica, uma análise microscópica e eu faço algumas observações. Vocês vão ver que o passo a passo do exame é bem simples. É um dos exames mais legais que tem de fazer, porque permite a gente ver os espermatozoides ali passeando, é bem bonito de fazer. Então, na etapa macroscópica, o que a gente faz, gente? Na parte macroscópica, gente, recebeu ele naquele frasquinho, e o maior tempo possível que a gente puder deixar aquele material no frasco, imexível, sem colocar nada lá dentro, a gente vai fazer isso. Enquanto isso, lembrando que o tempo está correndo. Eu marquei lá no meu relógio o horário que esse paciente realizou a coleta. Na verdade, lá no multitimer, a gente marca de hora em hora, o tempo que eu quero, né? Por exemplo, eu marco, aí o reloginho vai andando, quando dá 1 hora ele apita, ou eu marco 15 minutos, quando vai dando, é igual um cronômetrozinho. Então, eu já marquei o prazo lá de 1 hora, ou, por exemplo, se ele colheu 10 horas, está anotado na ficha dele, mas subiu para a área técnica 10h20, eu coloco 40 minutos, porque só faltam 40 minutos para esse material ficar extremamente homogêneo, tá? Então, no próprio frasco, ele é graduado, então eu observo o meu volume. Então, eu anoto lá na minha fichinha. Se eu tenho um volume normal, de 1,5 a 5 ml, se esse volume é aumentado, eu chamo isso de hiperespermia. Se esse volume está diminuído, eu chamo de hipoespermia, ou obstrução ou agenesia das vias eferentes, né? Pode ser que aquele paciente tenha alguma questão importante nos ductos ejaculadores, nas vesículas seminais, né? E a aspermia é quando eu tenho ausência do ejaculado logo após o orgasmo, tá? Então, aspermia, gente, é um nome que a gente usa em 2 momentos. Eu falo que eu tenho ausência do ejaculado, ou, às vezes, que eu tenho ausência de espermatozoide. Então, eu já vi das 2 formas na literatura, tá? Então, primeiro item, volume, tá? O ideal é que eu tenha um volume em torno de 1,5 a 5 ml. Gente, e vocês vão ver o tanto que a análise do espermograma, inicialmente, ela é subjetiva, tá? Eu olhei para o frasco e falo, ele tem... É lógico que o frasco é graduado, mas, por exemplo, ele não me dá uma precisão assim, eu tenho 1,7 ml. Isso não dá para fazer. Eu sigo a graduação que está no frasco, tá? O outro parâmetro é o parâmetro de liquefação. Liquefação, gente, ela verifica a ação das enzimas do plasma seminal, tá? E aí, com isso, a gente tem um plasma seminal extremamente homogêneo. Então, e isso é um indício para mim, uma sinalização de uma infecção. Então, eu marco lá no multitimer, eu tenho até 1 hora para ele ficar bonitinho, homogêneo, mas toda hora eu vou lá e dou uma olhadinha na minha liquefação, tá? Então,
Eu não espero 1 hora para poder ir lá e olhar se o meu material ficou homogêneo, porque geralmente 18 minutos logo após a coleta, tá? Liquefação completa até 1 hora, e liquefação incompleta pode ser que esse paciente tenha alguma infecção seminal ou ele tenha uma disfunção prostática. É um outro parâmetro que a gente olha, mas eu não fico esperando, não. Olhei volume, dou uma olhada se está homogêneo, não está ainda, vou olhando os outros parâmetros, tá? Enquanto o meu reloginho está correndo. A cor desse material, na hora que eu olho o volume, eu já enxergo a cor, porque o frasco que a gente usa é um frasco transparente. Alguém perguntou? A liquefação é que, na maioria das vezes, quando esse material fica homogêneo, eu não tenho infecção, tá? Pela ação correta das enzimas do plasma seminal. Porque eu não tenho coágulo ali de agregado leucocitário, que formam coágulos, ok? Eu não tenho aumento de proteína, tá? Então, parâmetro normal ali desse material. Uma coloração mais acinzentada, ou mais esbranquiçada, ou branco pérola, né? É uma coloração... Já explico, Ana. Eu vou falar sobre isso mais para frente um pouquinho, tá? Sobre eles mortos, como que a gente vê. Já explico, tá? Se eu não falar, você me chama de novo. Pode puxar minha orelha, mas eu falo isso mais para frente um pouquinho. Então, um outro parâmetro que a gente olha é a cor. Se ele é amarelo claro, se tá purulento, se tá rosa e avermelhado. Se tá rosa e avermelhado, geralmente eu tenho sangue. Então, o sangue no esperma a gente chama de hemospermia, né? Se ele tá normal, geralmente, gente, o jeito mais bonito da gente chamar é que ele é coloração branco pérola, tá? Geralmente, a coloração do plasma seminal é branco pérola. Tá? Mas cada laboratório padroniza de uma forma. Porque quando a gente fala acinzentado, parece um negócio cinza, né, gente? Então, geralmente, a gente fala branco pérola. Geralmente, amarelo claro quer nos dizer uma abstinência prolongada. Purulento, geralmente, quando eu tenho leucospermia, ou seja, eu tenho um número aumentado de leucócitos, e com isso eu tenho uma infecção aguda, geralmente... Material com liquefação incompleta até a 1ª hora, após a 1ª hora, né? Liquefação incompleta após a 1ª hora, após 1 hora, quer dizer que provavelmente eu tenho um número aumentado de leucócitos e esse paciente está passando por uma infecção aguda, ok? Então, ó, vocês concordam, gente, que em menos de... Eu gastei o quê? 2 minutos para... Opa, peraí. Aqui. Eu gastei 2 minutos, mais ou menos, para olhar para esse frasco, que ele colheu e falou, tem 2 ml aqui, porque o frasco é todo graduado. Ah, ele é branco pérola. Não, ele é purulento, né? Enfim, deixa eu ver se ele tá homogêneo. Não, não tá ainda, mas tá dentro do tempo. Não passou 1 hora. Ok, então, agora eu vou pegar uma fitinha de pH, que é igual aquela tira de urina. É a primeira vez que eu vou mexer nele. Vou pegar a fitinha de pH e vou colocar lá dentro e vou avaliar o pH seminal. Geralmente, quando eu tenho um pH mais alcalino, pode ser que eu tenha uma deficiência de secreção prostática ou um pH mais diminuído, alguma insuficiência de secreção vesicular, alguma obstrução nos ductos deferentes. Geralmente aumentado, gente, eu posso ter uma deficiência de secreção prostática, e geralmente pH muito alcalino pode estar associado a câncer de próstata, tá? Fica só um alerta aí. Então, olhei, cor, pH, vi se tá homogêneo, ok? E o volume, vamos seguir para frente o parâmetro. A única hora que eu mexi até agora foi pôr uma fitinha lá dentro do meu frasco. Odor, eu tive que destampar ele para colocar a fita. Ninguém vai cafungar o frasco, igual a gente não faz com urina, tá? E aí, como é que chama quando a gente fala que ele é característico do gênero? Sui generis, não é? A forma correta? Então, sui generis.
Gente, a gente não vai colocar jamais semelhante ao de água sanitária. É um odor semelhante ao de água sanitária? É sim, por conta da presença dos anéis aromáticos aí, de espermina e espermidina. Ele tem característica de água sanitária mesmo e está na literatura em virtude de espermina e espermidina. Mas, como é que a gente coloca quando o odor é normal? Odor sui generis, ok? Grava isso para sempre no coração. Então, ó, olhei cor, olhei odor, olhei o pH, olhei, que mais? Volume, né? Agora, gente, a gente vai analisar a viscosidade desse material. Como é que a gente analisa a viscosidade? Existem várias formas. A viscosidade, a gente avalia a filância desse material, que é a formação de fio desse material. Vou ensinar para vocês algumas formas e é extremamente subjetivo. Eu posso pegar um bastão de vidro, tem aqui o pote, eu vou inserir o bastão de vidro dentro do pote, vou misturar e vou puxar. E olho se o quê? Se formou aquele fio, aquela goma, tá? E geralmente eu tenho uma filância de aproximadamente 3, 4 centímetros, tá? Eu observo, e é no olho. Isso aqui é 4 centímetros, eu vou falar, opa, tem 4 centímetros, pronto, acabou, não vou mexer nos pobres coitados mais, porque eles morrem. E eu nem contei eles ainda. Uma outra forma, ao invés de usar um bastão de vidro, pensa num laboratório que faz 50 exames, ele vai lavar 50 bastões de vidro. Se ele faz 100 espermogramas de manhã, ele vai ter 100 bastões de vidro. Então, uma outra possibilidade é a gente pegar uma pipeta Pasteur, homogeneizar aquela pipeta Pasteur descartável, pipetar a pontinha do material e observar se formou fio. É uma possibilidade, ok? Então, eu tenho a possibilidade de observar a filância com a pipeta Pasteur. Já trabalhei num local também que pega a pipeta automática, aspira um pouco desse material nessa pipeta automática, né? Geralmente a gente usa aquela de 1000, então a gente regula ela ali mais ou menos uns 200 microlitros, aspira um pouquinho e observa nessa aspiração se você teve uma formação de fio. A maioria dos laboratórios, bom, pelo menos onde eu passei, usava a pipeta automática, porque você tem apenas o quê? Uma ponteira para descartar e vai fazendo isso em material por material. Uma outra forma que eu aprendi na graduação era você aspirar uma gotinha com a pipeta Pasteur, pingar uma gota na lâmina, aí você tem aquela gotinha de material em cima da lâmina, vem com outra lâmina em cima, passa e puxa. E aí você vai ter a formação daquela filância ali, né? Todo mundo tá entendendo, gente? Se eu estiver falando rápido demais, eu só estou mostrando para vocês as formas diferentes que a gente tem de avaliar a filância, mas é na subjetividade mesmo. A gente não vai, formou fio, pega a régua e vamos ver. Não, a gente tem que ter em mente mais ou menos aí esses 4 centímetros, tá? De 3,5 centímetros a 4 centímetros. Geralmente, quando eu tenho uma filância superior a 5 centímetros, isso está associado a uma infecção seminal. Se eu tenho uma infecção seminal, geralmente eu tenho uma alteração na cor, eu tenho geralmente um material mais purulento, eu tenho uma variação no odor e eu tenho uma variação lá na liquefação. Ok? Essa consistência, ela pode ser fluida, semifluida e gelatinosa, né? Então, tudo isso que eu falei, gente, a gente faz isso tudo com no máximo 10 minutos. Consistência fluida, semifluida e gelatinosa. Gente, fluida é consistência da água. Então, se eu virar esse material, ele viraria como água. Semifluida, geralmente, é a consistência de parâmetros normais. E gelatinosa é quando ele está bem enrijecido. Se eu tenho um tempo de liquefação incompleta, que significa que ele não está homogêneo até a primeira hora, geralmente a consistência desse material, ela jamais pode ser fluida. Ela vai ser geralmente o quê? Gelatinosa. Se esse material, na hora de fazer a análise de filância, de formação de fio dele, fluida, ele não vai formar fio. E se for geralmente gelatinosa, eu tenho uma filância aumentada, e aí eu vou ter uma infecção. Então, percebam que um parâmetro
puxa o outro e está associado ao outro. Até aqui, todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Meu filho me emprestou o copo dele de super-herói, gente, para eu beber água. Acho que tá de boa, Lorena. Tranquilo. Então, vamos seguir. Então, beleza. Peraí, deixa eu só subir aqui um pouquinho. Aí agora, gente, então na análise macroscópica, vocês viram que foi super rápida, né? Super tranquila, muito rápida. Eu só mexi nos espermatozoides 2 vezes. Inseri a tira de pH, depois que eu inseri a tira de pH, coloquei uma pipetinha Pasteur lá e observei se eles têm essa formação de fio. Agora, nós vamos para a etapa microscópica. O que a gente faz, gente? Vamos pensar no microscópio e na lâmina. Que saudade, Deus. Olha só, a gente vai pegar a lâmina, vamos com aquela, sabe aquela pipeta Pasteur que você usou para ver a filância? Imediatamente, você não é bobo, você vai aproveitar ela mesma, naquele momento que você viu a filância, você aproveita, já tira e pinga uma gota no microscópio, tá? Pingou uma gota na lâmina, colocou no microscópio. Muito rapidamente, ele é tão sensível que aquela luzinha do microscópio, que vocês nunca perceberam ela aquecer na vida, ela é nociva para os espermatozoides, porque ela esquenta eles, ela aquece eles e eles vão morrer. Isso a gente vê na hora, no laboratório, a gente vê que eles vão perdendo a velocidade, eles estavam lá todos felizes e eufóricos, e aí eles vão perdendo a velocidade e começam a morrer. Então, a gente pinga uma gota lá na lâmina e rapidamente a gente acha o foco, a gente não fica pedalando no microscópio, não. Rapidamente a gente acha o foco. Objetivo é de 40, pouca luz, porque eu tenho uma amostra que não é corada. Então, sempre quando eu tenho uma amostra que não é corada, eu dou uma diminuída na luz. E aí, o que eu vou observar imediatamente? Quantos por cento eu olhei ali e eu falei assim, esses espermatozoides estão vivos. Então, dá uma rodada geral muito rápida e analise em percentual quantos por cento de espermatozoides estão vivos. Nós vamos considerar, a princípio, reparem que nesse slide aqui, ó, tem um asterisco. Nós vamos considerar vivos os espermatozoides que se movimentam. Até agora, daqui a pouco já não mais, tá? Então, inicialmente, pinguei uma gota na lâmina, foquei na de 40, eu vou dar uma passeada muito, muito rápida e vou falar, nossa, tem 80% de espermatozoides vivos. Eu vou e anoto isso, tá? 80% de espermatozoides vivos, ok, anotei. O ideal é que naquele momento inicial eu tenha pelo menos 70% de espermatozoides vivos. Pelo menos. Então, inicialmente eu tenho que ter pelo menos espermatozoides vivos, é que seja o ideal. Eu vou considerar vivo inicialmente aqueles que se movimentam. Quando eu tenho mais de 30% de espermatozoides mortos, eu tenho o que a gente chama de necrospermia, tá? Mas daqui a pouco a gente fala disso. Então, pinguei lá no microscópio, objetivo de 40, anotei no meu papelzinho do lado, X% de espermatozoides que eu considerei vivos. Agora, nesse mesmo momento, de maneira muito rápida, eu vou classificar a forma que esses espermatozoides se movimentam. Se ele fica, sabe cachorro correndo atrás do rabo? Ele fica correndo em volta do mesmo lugar, eu chamo de movimento ondulante. Ele não sai do lugar. Só, gente, que isso eu não vou olhar de um modo geralzão, não. Eu pego alguns espermatozoides e falo, nossa, esse aqui não se movimenta, aquele ali não. E se o percentual for muito grande de alguma dessas características, eu atribuo essa classificação de motilidade. Tem 2 formas de eu classificar como motilidade. Como tipo, que vai de 1 a 4, ou como grau, que vai de A a D. Então, e a gente faz as 2 classificações e a gente aprende as 2 classificações. Então, se a maioria dos meus espermatozoides... Opa!
Ele não quer voltar, gente. Voltou. Eu que tô doida. Se a maioria dos meus espermatozoides correm atrás da própria cauda, eu classifico essa lâmina como movimento tipo 1. Se a maioria dos meus espermatozoides fazem movimento ondulante, mas não tem progressão, movimento ondulante, fica aqui, ó, não tá indo para lugar nenhum, mas fica aqui. Ou então ele tá só para cima, assim, mas não sobe, tá? Ou só ele tá mirado para cá, mas não vai. Tipo 2. O tipo 3, ele é rápido, mas ele vai sempre em uma direção. Aí eu miro esse espermatozoide. Não é aquela dança que vai todo mundo para a esquerda, todo mundo para a direita. Se eu reparo um espermatozoide, é lógico que eu vou pegar vários ali, mas assim, eu não reparo o bando. Mas aquele espermatozoide, se ele vai rápido, mas ele só consegue ir para uma direção, é tipo 3. Quando ele vai rápido, mas ele ao mesmo tempo que vai para cá, ele desce, ele sobe, ele desce, ele vai para o outro lado. Aí quando você vê, ele está voltando. E a maioria dos meus espermatozoides tiverem esse comportamento, ele é tipo 4. Tá? O ideal é que eu tenha espermatozoides com tipo 3 e tipo 4. Isso é o ideal. Por quê? Porque eles têm progressão. Tá? O tipo 1 e tipo 2, eles não têm essa progressão. Então, dificilmente vai existir uma fertilização. Entenderam até aqui? Uma outra forma de classificar a motilidade é com o grau, tá? Eu posso classificar. E, gente, eles se equivalem, são muito próximos, tá? Só que aqui, o grau A, aqui tá inverso, olha só. O tipo 1 é ele paradão no sentido de só correr atrás do rabo. O tipo A, ele tem uma progressão linear rápida. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Então, o A se equivale ao 4, o B ao 3, então é 4, 3, 2 e 1. Tá? Grava isso no coração. 4, 3, 2, tipo 1. O grau A, progressão linear rápida. O grau B, progressão linear lenta ou irregular. Aqui, já o tipo 3, porque não é 4, 3, o tipo 3 lá fala que ele tem uma progressão para um único lugar, que ele não faz isso, mas que ele vai para um lugar só. Aqui já está falando que ele é irregular, mas a literatura diz que elas se equivalem, mas eu preciso aprender a classificar como tipo e preciso aprender a classificar como grau, tá? O grau C, ele é sem progressão, ele faz movimento circular, correndo atrás da cauda, ou em zigue-zague. Ah, Lorena, mas aí é circulante e ondulante? Mas a literatura fala que elas se equivalem. Então, que a gente tem que aprender os dois. E o grau D, eles são imóveis. Se aqui é tipo 1, 4, 3, 2, 1, o 1 é o quê? Circulante. E aqui eu estou dizendo que ele é imóvel, tá? No frigir dos ovos, o que é o principal? Adianta o espermatozoide correr atrás da própria cauda? Não, para mim ele é imóvel do mesmo jeito, porque ele não está tendo progressão nenhuma, tá? Para mim adianta ele ter só um movimento circular ou zigue-zague, ficar assim, não sair do lugar? Não adianta. O que me adianta? Tipo A e tipo B. Então, dentro da normalidade, o que eu tenho de ideal? Tipo 3 e tipo 4, e grau A e grau B, ok? E eles se equivalem. E por que a gente vai... por que é importante a gente decorar mesmo essa equivalência do grau com o tipo? Porque vai vir uma continha aí muito simples que a gente vai aprender a fazer. A gente precisa aprender a calcular o índice de motilidade. Então, gente, olha o que a gente fez. Olhei a cor, olhei o odor, coloquei a fita de pH, olhei a filância, olhei se ele se liquefez dentro da primeira hora. Aí peguei a minha pipeta Pasteur, pinguei uma gota lá na lâmina. Pinguei a gota na lâmina, falei, nossa, quantos por cento eu tenho de espermatozoide vivo? Ah, você tem 90. Anotei lá no papel, 90. Agora deixa eu ver esses espermatozoides aqui, como que eles são classificados? Ah, eles têm movimento de progressão rápida com direção específica. Tipo 3. Então, aqui, ó. Tipo 3, rápido, com direção específica.
Tipo 3 é o mesmo que grau B. Porque eles se equivalem. Sempre eu tenho que fazer essa regra. A, B, C, D, 4, 3, 2, 1. Então, ele é grau B. Tipo 3, grau B. Ok. Tá, então agora nós vamos calcular o índice. Eu não tinha 90 de percentual de espermatozoide vivo quando eu olhei no microscópio? Tinha. Qual que é o tipo que eu classifiquei o meu espermatozoide? Ah, você classificou ele como tipo 3. Então, a gente multiplica 90 vezes 3, quanto que eu tenho? 3 vezes 9, 27, não é? 270. Então, o ideal é que eu tenha um nível de motilidade superior a 180. Então, ó, tipo 3, aqui eu tinha 65% quando eu montei a aula de espermatozoides vivos, eu tenho uma motilidade 3 vezes 65, 195. O que pode cair em concurso em algum momento? Vão falar assim, fulano, calcule o índice de motilidade de um espermatozoide durante uma análise de espermograma em que eu tinha os espermatozoides com tipo 3 e vitalidade de 90. É só você multiplicar 3 por 90, você vai achar lá, vai estar uma das alternativas 270. Mas pode não vir tão simples assim. Pode vir assim, calcule o índice de motilidade, grau B, vitalidade 90. O que você tem que saber? Que o grau B se equivale ao tipo 3. Então, você vai só converter aquela letra pelo número 3 e multiplicar por 90. Todo mundo entendeu como é que calcula o índice de motilidade dos espermatozoides? Ou alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Pode perguntar. Tá tranquilo, Lorena. Tá tranquilo? Então, vamos seguir. Olha só. Aqui, gente, eu coloquei só para exemplificar para vocês. Aí, olha só. Primeiro, então. Olhei corodor, passei a tira de pH, filância, peguei a gotinha, coloquei lá e anotei. Coloquei a gotinha e anotei quantos por cento eu considerei de espermatozoide vivo e classifiquei ele como a forma que eles se movimentam. Ok, classifiquei a forma que eles se movimentam. O que eu classifiquei, eu multipliquei, fiz o índice de vitalidade. Agora, eu vou levar esse material para a Câmara de Neubauer, que todos vocês já fizeram hematologia e conhecem muito bem. Para eu levar esse material para a Câmara de Neubauer, eu preciso diluir esses espermatozoides. Então, neste momento, a gente vai fazer uma diluição 1:20 em solução salina, tá? Eu vou pegar aí, se eu for diluir, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com 2 ml, porque a gente pode refazer quantas vezes quiser, enfim. Se eu vou pegar 2 ml e vou diluir 1:20, então eu vou pegar 1.900 de salina com 100 microlitros de espermatozoide. Vocês concordam? Eu acredito que isso dê 1:20, é isso mesmo. 1:20. E aí, eu vou ter aquela diluição ali no meu tubinho de ensaio. Mas, mesmo diluindo, os meus espermatozoides vão estar lá ainda, meio felizes. E aí, na hora que a gente coloca eles na câmara de Neubauer para contar, já é difícil contar igual a gente conta leucócito, hemácias, né? Já é difícil contar elas paradinhas. Imagina os espermatozoides movimentando, apesar deles terem sido diluídos 1:20, um indo para um quadrado do outro. A gente não vai conseguir fazer a conta. Então, o que a gente precisa fazer? Paralisar esses espermatozoides. Qual é a forma de paralisar eles para contar? Aí, fica a dica. Ou eu coloco eles 20 minutos dentro do banho-maria a 56, tá? Porque o 37 eles vão ficar felizes e confortáveis. Ou a gente pega esse tubo de ensaio. E se eu for colocar no banho, gente, eu tenho que tampar o tubo, porque senão eu vou suar a tampa e vai cair vai cair água lá do meu banho-maria, vai ser um estrago, tá? Ou eu pego esse tubo de ensaio, gente, e coloco ele dentro do congelador rapidinho, não para congelar, para dar um choque térmico, é muito mais rápido, eu não preciso esperar 20 minutos, geralmente com 5 minutinhos de congelador, os espermatozoides paralisaram.
Ou se eu estou com muita pressa, fica uma dica de ouro que não foi eu que ensinei. Você pinga uma gota de formol e ele paralisa. Feliz, se você já consegue analisar 56, Ana. Você põe ele no banho a 56, tá? Porque no banho a 37 ele vai ficar feliz. Então você põe no 56 para você matar eles de calor, tá? Eles paralisam por conta do calor. E no congelador você paralisa eles pelo frio, viu? Ou você pinga uma gota de formol e ele paralisa na hora. Lá no laboratório, na aula prática, a gente paralisa ele com formol, tá? Em off. Aí, o que a gente faz agora? Vamos preencher a câmara de Neubauer e vamos contar os espermatozoides no retículo de hemácias. Coloquei só para relembrar, acho que vocês fizeram hemato com Dani Nogueira. Olha que coisa mais linda a câmara de Neubauer. A gente conta os quadrantes laterais, né? E o quadradinho central. E aí, só para vocês saberem, eu vou contar os 5 quadrantes e vou somar eles. Essa soma a gente vai multiplicar por 1.000.000. Ok? E aí a gente libera o resultado logo após essa multiplicação. Mas por que a gente multiplica por 1.000.000? A gente multiplica primeiro por 20, que é o fator de diluição, por 10, porque na câmara de Neubauer a gente precisa converter de 0,1 milímetro cúbico para 1 milímetro cúbico. Por 5, porque eu estou contando 1/5 da área reticulada, não é isso? Vocês viram esse hemato. E por 1.000, porque eu estou convertendo de milímetro cúbico para ml, né? E aí, lá no exame microscópico, a gente vai avaliar a contagem diferencial. O número de espermatozoides é por ml. Então, eu tenho 45 milhões por ml. Então, se eu achei, somando essa área reticulada aqui, ó. Aqui eu achei 10, mais 5. Então, 10, 20, 25. Aí eu aqui achei mais 5, 30. Aqui eu achei mais 10, 40. Multiplico por 1.000.000, eu tenho 40 milhões de espermatozoides por ml. O resultado é expresso em ml. Todo mundo entendeu? Então, na análise microscópica, a gente faz inicialmente antes, sem diluição, a gente pega o material a fresco, coloca no microscópio e observa o percentual que eu tenho de espermatozoide vivo e como ele se movimenta, multiplico a forma que ele se movimenta com o meu índice de vitalidade, e aí eu vou calcular o índice de motilidade, que eu multiplico o percentual de espermatozoides vivos pelo tipo, e depois eu diluo esse material 1/20. Diluir 1/20, conto na câmara de Neubauer, na área reticulada, que a gente conta hemácia. Multiplico por 1.000.000. Feito isso, eu já tenho o número de espermatozoides, eu faço uma observação de diferencial. Por exemplo, se eu tenho espermatozoides anormais, eu tenho espermatozoides bicaudal, né, com 2 caudas, com alteração na peça intermediária, eu tenho ele disforme, eu tenho alguns maiores, alguns menores, e a gente coloca essa observação no laudo, mas eu não preciso contar quantos espermatozoides bicaudais eu tenho. Tem até uma foto de um bicaudal aqui, é a coisa mais linda. Tem ele com 2 cabeças, tem ele sem a peça intermediária, tá? Vou mostrar a peça intermediária dele para você agora. Deixa só eu ver aqui. Tem alguém me perguntando aqui, deixa eu só mostrar uma fotinha. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem o acrossoma, né, desse espermatozoide, aqui a peça intermediária desse espermatozoide, o flagelo e a cauda, tá? Então, alguns deles, eles têm problema nessa peça intermediária, que interfere diretamente na locomoção. Tem uma outra foto ali bem bonitinha para mostrar para vocês. Espera aí. O ideal é que esses espermatozoides, que a gente tenha um valor igual ou superior a 20 milhões de espermatozoides por ml, tá? E aí, eu dou nome. Então, assim, pra vocês terem noção dessa dimensão, né? Contando a área reticulada, se eu achei pelo menos 4 espermatozoides em cada um daqueles quadrados que a gente conta em hemácia, 5 vezes, né? 5 vezes 4 ali, 20. 20 vezes 1.000.000, 20 milhões, né? Quando eu tenho azoospermia, geralmente eu não tenho espermatozoides, mas eu tenho células da espermatogênese,
E oligospermia, geralmente eu tenho números inferiores de espermatozoides. São nomes aí que a gente dá. Posso encontrar piócitos, que são leucócitos, na urina e no esperma a gente geralmente chama de piócitos. Hemácias, presença de sangue, né, na análise desse fluido corporal, e a presença de leveduras, né? Pode ser que esse paciente tenha alguma candidíase, enfim. Mas se for necessário, alguma colocação a gente faz. Em relação à Organização Mundial de Saúde, deixa eu ampliar esse slide, que senão fica aparecendo. Em relação à Organização Mundial de Saúde, gente, existe um consenso geral, tá? A Organização Mundial de Saúde, em 1999, estabeleceu esses parâmetros e logo depois a rede laboratorial estabeleceu-se um consenso. Então, o volume ideal é que ele seja entre 1,5 ml a 5, o pH, mas isso está lá nos slides anteriores, mas eu coloquei aí para facilitar a vida de vocês. O ideal é que eu tenha um valor igual ou superior a 20 milhões, né? Aqui está 1 milhão por ml. A motilidade até 1 hora após a ejaculação é que mais de 50% seja grau A ou grau A mais B. Lembrando que grau A se equivale ao tipo 4 e A mais B, tipo 3, tipo 4 e tipo 3, ok? Sempre a gente tem que fazer essa associação. Percentual de formas normais, o ideal é que eu tenha um percentual superior a 30% de formas normais. O ideal é que eu tenha pelo menos 75% de espermatozoides vivos, e o ideal é que eu tenha um valor de até, no máximo, 1 milhão de espermatozoide por ml, tá? Então, quando eu tenho mais que isso, geralmente eu tenho um processo inflamatório, infeccioso. Deixa eu seguir aqui. Então, aqui eu já mostrei esse slide para vocês, né? A estrutura desse espermatozoide. Olha que coisa mais bonitinha. Aqui, gente, isso aqui é uma alteração que a gente chama de gota distal, tá? Ele tem essa gotinha aqui na pontinha da cauda dele, então chama gota distal. Aqui a gente tem ele com problema na peça intermediária, tá vendo que ele tá quebradiço, alguns deles nem tem a peça intermediária, tá? E agora chegou uma questão importante. Presta atenção aqui, quando eu peguei a gota de material, de espermatozoide, coloquei na lâmina e levei para o microscópio, quando eu fiz isso, quando eu peguei esse material, coloquei na lâmina, levei para o microscópio, na hora de analisar, lembra que eu falei para vocês assim, vamos olhar qual é o percentual que eu tenho de espermatozoide que se movimenta, que eu vou considerar os espermatozoides vivos? Vocês lembram disso? E nós vamos anotar que vai ser o meu índice de vitalidade desses espermatozoides? Naquele momento, eu considerei apenas o quê? O espermatozoide que se movimenta é um espermatozoide vivo. O que não se movimenta naquele momento, eu considerei como espermatozoide morto. Mas se eu tiver mais que 70% que se movimenta, tá ok. Eu não preciso fazer isso aqui. Mas se naquele momento eu achei que eu tenho menos que 70% de espermatozoide vivo, ou mais que 30% de espermatozoide que não se movimenta, eu preciso, depois que eu fiz todos os parâmetros, eu preciso analisar a vitalidade. Como que a gente analisa a vitalidade? A gente faz um exame laboratorial, que é uma técnica de coloração com eosina-nigrosina. Essa técnica de coloração com eosina-nigrosina consiste em, super rápido, é um esfregaço igual de hematologia, tá? A gente faz um esfregaço desse material, cora com eosina, cora com nigrosina, e aí a gente leva para o microscópio para o objetivo de 100. A gente põe imersão para facilitar, fica bem bonitão na imersão. A gente pode olhar na de 40, tá? Mas eu gosto de olhar na de 100, porque a gente vê com mais propriedade. O que a gente observa? Os espermatozoides que se coram com eosina, nigrosina, eu considero o espermatozoide morto. O espermatozoide que não se cora com eosina, nigrosina, ele está vivo. Por quê? Porque ele não rompeu a membrana dele,
tá? Então, o teste, porque o que significa? Aquele espermatozoide, ele tá vivo, mas ele é imóvel, ele não se movimenta, ok? Então, ele é grau D, ele não se movimenta, ele é imóvel. Professora, eu não entendi essa parte, não. Tá, então vamos lá. Do que não se movimenta. Tá. Lá no início, quando eu levei para o microscópio, na primeira vez, eu não pinguei uma gotinha e anotei o percentual de espermatozoide vivo. Eu considerei vivo aqueles espermatozoides que se movimentavam naquele momento. Se eu tenho mais que 70% que está lá feliz, se movimentando, eu esqueço esse slide. Tá? Se na hora que eu analisei, menos de 70% dos meus espermatozoides estão lá se movimentando, eu preciso fazer a vitalidade. O que eu preciso saber? Eu preciso saber se aqueles espermatozoides que não se movimentam, se eles estão vivos, mas são imóveis, ou se eles estão mortos. Por isso, eles não se movimentam. Entendeu? Entendi. Para saber se eles estão vivos e não se movimentam ou se eles estão mortos, o que eu vou fazer? Eu vou corar eles com eosina, nigrosina, mas eu faço um esfregaço igual aquele esfregaço de hematologia. E coro e levo para o microscópio. Os espermatozoides que se coraram por dentro, significa que a membrana deles estava rompida e que, de fato, eles são mortos. Se o espermatozoide permanecer íntegro, feliz, reluzente, não recebeu a coloração, significa que ele estava vivo, mas que ele era um espermatozoide imóvel, ok? E aí, a gente coloca embaixo no laudo laboratorial, quando eu tenho menos de 70% de espermatozoide vivo, eu coloco no laudo lá. Análise da vitalidade. X% de espermatozoides vivos ou X% de espermatozoides mortos. Ok? Então, a gente observa, conta e libera. Tá? Se eles estão mortos ou se eles estão vivos. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar, gente. Tá de boa? A Ana Luísa falou que tá de boa. Mas alguém tem alguma pergunta? A gente aproveita para perguntar. É essa a aula de espermograma. Fim, ó. Ixi, agora não sai daqui, gente. Jesus, espera aí. Aí, era só isso. Mas, enfim. Alguém tem alguma dúvida, gente? Gostaram? Espero que a gente possa fazer na realidade logo, que esse tempo difícil passe logo, né? Para a gente poder fazer parte aí, né? Mostrar para vocês eles na realidade felizes, saltitantes, se movimentando, e todos os colegas colhendo esse material para a gente com alegria e amor no coração, né? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Na semana que vem, nós estamos em 28. Hoje é dia. Acho que vai dar dia 4. Dia 4? Por que Isso, dia 4. Olhei aqui no calendário. Isso, dia 4, isso mesmo. Dia 4 de junho, nós vamos fazer uma discussão de caso, tá? De tudo que a gente viu já. Vem urina, vem líquor, porque líquor a gente não viu. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer só de líquor semana que vem, mas eu queria pedir, por favor, que vocês estudassem, tá? O líquor aí pra gente poder rever, tá? Mas é promessa. Tem que estudar. Alguém perguntou alguma coisa. Ah, tá. Desculpa, Ana. Se na liquefação, o que acontece? Geralmente, quando eu tenho um processo infeccioso, eu tenho pus. E aí, o esperma, ele não fica homogêneo. Ele fica todo grumoso, tá? Ele que a gente não chama de homogêneo ou de heterogêneo. A gente chama de liquefação. Ele tem liquefação completa
ou ele tem liquefação incompleta. E aí a gente não fala assim, liquefação completa nos primeiros 60 minutos. É muito mais chique a gente falar liquefação completa até a primeira hora, ou liquefação incompleta até a primeira hora. Tá? Significa que ele ficou homogêneo dentro da primeira hora. Se ele ficou homogêneo, lindo, geralmente ele está livre de infecção, porque eu não tenho leucócito, eu não tenho secreção purulenta. Agora, se eu tenho liquefação incompleta, geralmente eu tenho uma infecção. Para eu avaliar se os espermatozoides estão mortos ou não, só levando isso para o microscópio. Mas, geralmente, quando eu tenho liquefação incompleta até após a primeira hora, na hora que eu levo o microscópio, gente, a gente observa muito claramente que a gente tem muito leucócito nessa amostra e que geralmente a gente tem diminuição dos espermatozoides. Uma coisa eu não falei para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar que dentro das restrições para coleta desse material, não se passa apenas a abstinência que se faz necessária, mas também o paciente com febre, com gripe, tá? Por quê? Com febre, o que acontece com a temperatura? Aumenta, não aumenta? Então, você está lá com febrão de 40 graus. Como é que você acha que estão seus espermatozoides? Mortos, morrendo de calor, porque você está com febre. Então, a gente não colhe material espermatozoide com febre. Por quê? Porque eles estão mortos, vai aparecer aquele tanto de espermatozoide morto, você vai ter que fazer a análise da vitalidade, calcular a análise da vitalidade, e, na verdade, o paciente é super normal. O problema que ele teve foi uma febre, e os espermatozoides são sensíveis, sim, e eles vão ficar mortos lá, tá? Então, paciente com febre, paciente com algum processo febril, pede a esse paciente para depois que ele estiver lindo e feliz, para ele voltar depois, tá? E não adianta ele tratar a febre no mesmo dia, foi de manhã no laboratório queimando de febre e voltou de tarde para colher porque ele tomou de pirona, não. Ele tem que esperar essa produção de espermatozoide se regularizar e aí ele vem colher aí uns 3 a 4 dias depois do estado febril, ok? Certo? Todo mundo entendeu? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Sim, não? Pode falar, gente, pode aproveitar. Por nada, Ana. Gente, mais alguém? Todo mundo fez a avaliação institucional, senão vou aparecer igual a assombração. Jesus, processo. Meu Pai eterno.